Resolução CONTRAN número 798 de 2 de setembro de 2020. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, no uso da competência que lhe conferem o inciso I do art. 12 e o segundo do art. 280, todos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, com base no que consta nos autos do processo administrativo número 8001.0202555/200701, resolve, art. 1º. Esta resolução dispõe sobre requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade de veículos autômatos, elétricos, reboques e semi-reboques. Capítulo I da forma e procedimentos de fiscalização de velocidade. Art. 2º. A medição de velocidade que exceda o limite regulamentar para o local, desenvolvida pelos veículos autômatos, elétricos, reboques e semi-reboques nas vias terrestres abertas à circulação, deve ser efetuada por medidor de velocidade nos termos desta resolução. Primeiro, considera-se medidor de velocidade o instrumento ou equipamento de aferição destinado a fiscalizar o limite máximo de velocidade regulamentado para o local, que indique a velocidade medida e contenha dispositivo registrador de imagem que comprove o cometimento da infração. Segundo, a medição de velocidade, por meio do medidor descrito no primeiro, é indispensável para a caracterização das infrações de trânsito de excesso de velocidade. Capítulo 2 dos tipos de medidores de velocidade. Art. 3º. Os medidores de velocidade são do tipo I, fixo, medidor de velocidade com registro de imagem instalado em local definido e em caráter duradouro, podendo ser especificado como A. Controlador, medidor de velocidade destinado a fiscalizar o limite máximo de velocidade da via ou de seu ponto específico, sinalizado por meio de placa R19, ou B. Redutor, medidor de velocidade, obrigatoriamente dotado de display, destinado a fiscalizar a redução pontual de velocidade estabelecida em relação à velocidade diretriz da via, por meio de sinalização com placa R19, em trechos críticos e de vulnerabilidade dos usuários da via. Segunda, portátil, medidor de velocidade com registro de imagem, podendo ser instalado em viatura caracterizada estacionada, em tripé, suporte fixo ou manual, usado ostensivamente como controlador em via ou em seu ponto específico, que apresente limite de velocidade igual ou superior a 60 km por hora. Primeiro, considera-se display painel eletrônico que exibe a velocidade registrada por medidor de velocidade do tipo fixo. Segundo, em vias com duas ou mais faixas de circulação no mesmo sentido, deve-se instalar um display para cada faixa, em ambos os lados da via ou em pórtico ou semipórtico sobre a via. Capítulo 3 dos requisitos metrológicos e técnicos dos medidores de velocidade. Art. 4. Os medidores de velocidade devem observar, e, requisitos metrológicos, a. ter seu modelo aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, em metro, atendendo à legislação metrológica em vigor e aos requisitos estabelecidos nesta resolução, b. ser aprovado em verificação metrológica inicial pelo Inmetro ou entidade por ele delegada, e, redação da alínea dada pela Resolução CONTRAN número 804 de 16 de novembro de 2020. C. ser aprovado pelo Inmetro ou entidade por ele delegada, em verificação metrológica periódica, de acordo com a regulamentação técnica metrológica vigente, redação da alínea dada pela Resolução CONTRAN número 804 de 16 de novembro de 2020. Segunda, requisitos técnicos: a. registrar a velocidade medida do veículo em km/h, b. registrar a contagem volumétrica de tráfego, c. registrar a latitude e longitude do local de operação, e d. possuir tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres, OCR. Parágrafo único. As aprovações previstas nas alíneas B e C do inciso I poderão ser substituídas por procedimento previsto em regulamentação metrológica vigente. Parágrafo acrescentado pela Resolução CONTRAN número 804 de 16 de novembro de 2020. Capítulo 4 do processo de instalação, operação e monitoramento de medidores de velocidade. Art. 5º. Cabe ao órgão ou entidade com circunscrição sobre a via determinar a localização, a sinalização, a instalação e a operação dos medidores de velocidade. Art. 6º. A instalação e operação de medidores de velocidade do tipo fixo deve atender aos seguintes requisitos, e, para os controladores de velocidade, realizar levantamento técnico,
com periodicidade bienal, para verificação ou readequação da sinalização instalada ao longo da via, na forma do anexo I. Segunda, para os redutores de velocidade, realizar estudo técnico, com periodicidade anual, em trechos críticos, com índices de acidentes, ou locais onde haja vulnerabilidade dos usuários da via, de modo a se comprovar a necessidade de redução pontual da velocidade, na forma do anexo segundo. Primeiro, os levantamentos técnicos ou estudos técnicos deverão ser refeitos sempre que houver, readequação dos limites de velocidade da via. Segunda, alteração da estrutura viária. Terceira, mudança do sentido do fluxo. Quarta, alteração da competência sobre a circunscrição da via. Mudança de local do medidor de velocidade. Segundo, considera-se trecho crítico o segmento de via inscrito em área circular que concentre número de acidentes com mortes e lesões no trânsito considerado significativo pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, cujo raio é de 2.500 metros, 2.500 metros, nas vias rurais, e segunda, 500 metros, 500 metros, nas vias urbanas ou rurais com características urbanas. Terceiro, os levantamentos técnicos e os estudos técnicos devem, estar disponíveis ao público na sede do órgão ou entidade executivo de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a via e em seu site na rede mundial de computadores, e segunda, ser encaminhados aos órgãos recursais quando solicitados. Quarto, os medidores de velocidade do tipo fixo não podem ser afixados em árvores, marquisas, passarelas, postes de energia elétrica, ou qualquer outra obra de engenharia, de modo velado ou não ostensivo. Quinto, é dispensada a presença da autoridade de trânsito e de seus agentes no local de operação de medidores de velocidade do tipo fixo. Art. 7º, o uso de medidores do tipo portátil para a fiscalização do excesso de velocidade é restrito às seguintes situações, nas vias urbanas e rurais com características urbanas, quando a velocidade máxima permitida for igual ou superior a 60 km por hora, 60 km por hora, e segunda, nas vias rurais, quando a velocidade máxima permitida for igual ou superior a 80 km por hora, 80 km por hora, em rodovia, e 60 km por hora, 60 km por hora, em estrada. Primeiro, para a utilização do equipamento portátil, deve ser realizado planejamento operacional prévio em trechos ou locais, com potencial ocorrência de acidentes de trânsito. Segunda, que tenham histórico de acidentes de trânsito que geraram mortes ou lesões. Ou terceira, em que haja recorrente inobservância dos limites de velocidade previstos para a referida via ou trecho. Segundo, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deve mapear e publicar em seu site na rede mundial de computadores relação de trechos ou locais em que está apto a ser fiscalizado o excesso de velocidade por meio de equipamento portátil. Terceiro, nos locais em que houver instalado medidor de velocidade do tipo fixo, os medidores de velocidade portáteis somente podem ser utilizados a uma distância mínima de 500 metros, 500 metros, em vias urbanas e em trechos de vias rurais com características de via urbana, e segunda, 2.000 metros, 2.000 metros, para os demais trechos de vias rurais. Quarto, os medidores de velocidade do tipo portátil somente devem ser utilizados por autoridade de trânsito ou seu agente, no exercício regular de suas funções, devidamente uniformizados, em ações de fiscalização, não podendo haver obstrução da visibilidade, do equipamento e de seu operador, por placas, árvores, postes, passarelas, pontes, viadutos, marquisas, ou qualquer outra forma que impeça a sua ostensividade. Capítulo V da caracterização da infração. Art. 8º para caracterização de infrações de trânsito de excesso de velocidade. A velocidade considerada para a aplicação da penalidade é o resultado da subtração da velocidade medida pelo instrumento ou equipamento pelo erro máximo admitido previsto na legislação metrológica em vigor, conforme tabela de valores referenciais de velocidade e tabela para enquadramento infracional constantes do anexo 3º. Redação do artigo dada pela Resolução CONTRAN número 804 de 16 de novembro de 2020. Art. 9 para sua consistência e regularidade, o auto de infração de trânsito, AIT, e a notificação de autuação, além do disposto no CTB e na legislação complementar, devem conter a imagem com a placa do veículo. Parágrafo único.
O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deve dar publicidade, por meio do seu site na rede mundial de computadores, antes do início de sua operação, da relação de todos os medidores de velocidade existentes em sua circunscrição, contendo o tipo, número de série e a identificação do equipamento estabelecida pelo órgão, e, no caso do tipo fixo, também o local de instalação do equipamento. Capítulo 6 dos locais de fiscalização e da sinalização Art. 10. Os locais em que houver fiscalização de excesso de velocidade por meio de medidores do tipo fixo devem ser precedidos de sinalização com placa R19, na forma estabelecida nesta resolução e no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, volume I, MGSTI, de forma a garantir a segurança viária e informar aos condutores dos veículos a velocidade máxima permitida para o local. Primeiro, onde houver redução de velocidade, deve ser observada a existência de placas R19, informando a redução gradual do limite de velocidade conforme MGST, e segundo, deve ser instalada a placa R19 junto a cada medidor de velocidade do tipo fixo. Art. 11. As placas de identificação R19 devem ser posicionadas com distância máxima relativamente aos medidores, na forma estabelecida no anexo 4, facultada a repetição da placa em distâncias menores. Primeiro, em vias com duas ou mais faixas de trânsito por sentido, a sinalização, por meio da placa de regulamentação R19, deve estar afixada nos dois lados da pista ou suspensa sobre a via, nos termos do MGST, e segundo, em vias em que haja acesso de veículos por outra via pública, no trecho compreendido entre o acesso e o medidor de velocidade, deve ser acrescida, nesse trecho, sinalização por meio de placa R19. Terceiro, para fins de fiscalização do excesso de velocidade, é vedada a utilização de placa R19 que não seja fixa. Art. 12. Quando o local da via possuir velocidade máxima permitida por tipo de veículo, a placa R19 deve estar acompanhada da informação complementar, na forma do anexo V. Primeiro, para fins de cumprimento do estabelecido no caput, os tipos de veículos registrados e licenciados devem estar classificados conforme as duas denominações descritas a seguir, e, veículo leve, ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, utilitário, caminhonete e caminhoneta, com peso bruto total inferior ou igual a 3.500 kg, e segunda, veículo pesado, ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão ou trator, trator de rodas, trator misto, chassi plataforma, motor casa, reboque ou semi-reboque, combinação de veículos, veículo leve tracionando outro veículo, ou qualquer outro veículo com peso bruto total superior a 3.500 kg. Segundo, pode ser utilizada sinalização horizontal complementar reforçando a sinalização vertical. Capítulo 7. Disposições finais. Art. 13. Os requisitos previstos nesta resolução são exigidos, e, na data de sua entrada em vigor, para os medidores de velocidade novos ou que forem reinstalados em local diverso do que se encontram, segunda, após 12 meses da data de sua entrada em vigor, para os medidores de velocidade em operação, e terceira, após 18 meses da data de sua entrada em vigor, com relação à imagem com a placa do veículo, no caso do sistema de notificação eletrônica. Redação do inciso dada pela Resolução CONTRAN número 804 de 16 de novembro de 2020. Primeiro, a observância dos requisitos técnicos previstos nas alíneas C e D do inciso 2º do art. 4º não se aplica aos medidores portáteis em uso até a data de entrada em vigor desta resolução. Redação do parágrafo dada pela Resolução CONTRAN número 804 de 16 de novembro de 2020. Segundo o disposto no inciso 2º, aplicar-se aos medidores de velocidade, objetos de contrato celebrado antes da vigência desta norma, ainda não instalados. Parágrafo acrescentado pela Resolução CONTRAN número 804 de 16 de novembro de 2020. Art. 14. Fica revogada a Resolução CONTRAN número 396, de 13 de dezembro de 2011. Art. 15. Esta resolução entra em vigor em 1º de novembro de 2020.